O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi assim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amado, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, nós estamos celebrando o último domingo, encerrando o ano litúrgico. Ano litúrgico que neste ano de Covid, quem pôde acompanhar ainda está lá no YouTube, a catequese missa parte por parte. Não sei se alguém acompanhou um ou outro, entende um pouco mais. Então nós, tempo comum, e culminamos hoje com a solenidade de Cristo Rei. Mas compreendamos que não se trata
de uma festa triunfalista, onde o nosso pensamento seria pensar um Jesus triunfal, poderoso, capaz de julgar tudo e vir para resolver tudo. Não é esse o objetivo dessa festa, mas o objetivo é nós compreendermos aquilo que a segunda leitura nos dá uma pista, de que tudo converge para o Cristo. Não por acaso, neste painel lindíssimo, uma arte bizantina do Cristo Pantocrato, onde mostra a conversão de toda a humanidade para Cristo, e nós caminhamos para isso. Nós não somos uma humanidade perdida no espaço, nós não somos mais uma criação sem sentido. Até pode ter vida em outros planetas, isso não fere em nada a criação, mas nós aqui na Terra, nós temos um direcionamento, e o direcionamento é Jesus, é o Senhor, e Ele é o Rei do Universo. Quando nós proclamamos isso, nós estamos proclamando positivamente, que o Senhor tem autoridade durante a nossa vida, no pós-vida. O Senhor tem autoridade sobre todos os malefícios, e por mais que a gente pense, não, parece que Deus está perdendo, Deus não está perdendo. O homem que está desobediente, mas mesmo na desobediência, o Senhor redime no seu sangue, e a humanidade tende a caminhar para o bem. Filhos queridos, não é uma festa triunfalista, mas é mostrar esse Cristo Rei cujo trono é a cruz. E ele começa dizendo, apresentando quem é esse Deus, quem é esse Cristo, na primeira leitura. Essa primeira leitura que é lindíssima, onde uma primeira característica desse Cristo Rei é apresentado. E qual é? Você pode olhar no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, tem lá, primeira leitura de Ezequiel. Esse Cristo Rei é o bom pastor, e é por isso que o Salmo de hoje é o 22. Mas veja, esse Cristo bom pastor, que não é as ovelhas a serviço do pastor. Ele começa muito bem dizendo, é o pastor a serviço das ovelhas, porque ele começa dizendo, eu mesmo vou procurar as ovelhas. Assim é o Deus, é Deus que procura os seus filhos. Se você olhar na história da salvação e no hoje da nossa história, em plena pandemia, esse ano que todo mundo pede que termine logo, mas que 2021, o raiar de 2021 possa nos dar essa perspectiva. Mas nós somos chamados a pedir esse Cristo Rei do Universo, que mesmo esse ano seja redimido e nós consigamos tirar muitas lições. Deus procura o seu povo, Deus não se cansa. O fez pelos primeiros pastores. Se nós lembrarmos no Antigo Testamento, três grandes líderes eram pastores: Moisés, Jacó primeiro, Moisés e Davi, mostrando Deus pelos seus profetas, Deus pelos seus líderes que se dispõem a cuidar, e Jesus é o pastor por excelência. Por isso, a primeira característica deste Rei do Universo é que é pastor, e diz ele, olha, eu tomo conta do meu rebanho todo dia. Quando eu encontro uma ovelha dispersa, quantos não estão dispersos? Quantos não estão apartados do rebanho, não porque o pastor tirou, mas porque a pessoa se aventurou por caminhos, por fantasias, por pseudos liberdades. Ele diz, eu cuido das minhas ovelhas.
E ele diz: vou cuidar da ovelha perdida. Então hoje nós temos que fazer uma prece: Jesus Cristo Rei, cuide das ovelhas perdidas no ano de 2020, de um mundo tão marcado por violência, por intolerância, tão marcado por tanto ódio. Cuide das ovelhas perdidas, conduzir as extraviadas. Eu diria que cada um de nós podemos pedir: Senhor, Cristo Rei, porque sois Rei, se eu me perder, me traga, e se alguém da minha família se perder, que seja levado. Ele continua: eu enfaixo a perna quebrada. Que coisa linda, gente. Então veja que é o Cristo bom pastor. E onde ele mostrou que realmente ele é o pastor? Lembra que ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso o trono de Cristo é a cruz, porque não há maior amor do que dar a vida pelos seus. E ele fez isso por mim e por você. Ele enfaixa as nossas quebraduras. Às vezes a gente está quebrado, e não é quebrado financeiramente só não, é quebrado na vida afetiva, quebrado nas nossas doenças psíquicas, na nossa espiritualidade frágil. E o Senhor, Ele vem de encontro para nos trazer saúde. Então, porque hoje, diante desse Cristo Rei que é poderoso, esse Cristo Rei que é forte, esse Cristo Rei que tem autoridade, não pedir: Senhor, cure as minhas feridas. Eu sou essa ovelha ferida, como grande parte da humanidade. A primeira imagem do Cristo pastor. A segunda imagem também é do Cristo pastor, é do Cristo Rei do universo, mas um Cristo Rei do universo que está a serviço. Quando nós escutamos o Evangelho de Mateus, nos dá a impressão, é uma impressão tanto equivocada, parece uma imagem assim de um Cristo que quer dividir. Não, a própria primeira leitura diz assim: eu sou misericórdia, eu cuido, mas a justiça me faz parte. Na própria misericórdia de Deus, a justiça está no bojo. Por isso que ele diz: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre um carneiro e bodes. Nós não podemos compreender e achar que o Evangelho é uma decisão de Deus, jogar no inferno, jogar no céu. Não, somos nós que construímos o céu. O céu existe, o inferno existe, mas somos nós que tomamos o partido. Não é Deus que separa os carneiros dos bodes, somos nós que pelas nossas ações estamos trilhando de que lado ficaremos. Em comparação, ele coloca a direita e a esquerda, mas veja alguns detalhes. Primeiro, aqui é uma grande reflexão sobre a forma que vivemos a nossa religiosidade. Porque num primeiro momento nós podemos pensar assim: o fato de eu ser religioso, eu já estou com um passe livre para o céu. O fato de eu ser católico, ou eu me iludi, pensar assim: não, mas eu sou padre regional, já tenho a minha garantia do céu. Não, meu filho, o Evangelho hoje coloca todo mundo no pé de igualdade. Não é o fato de ser católico, de ser religioso, que nos faz o céu, garantir o céu. Não, porque veja, diz aqui, quando o Senhor virá, Ele disse: vinde benditos de meu Pai. E quando Ele fala as 6 sentenças, as 6 situações, eles perguntam: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? Nem eles têm consciência. O que o Senhor está dizendo aqui? Está dizendo que as nossas ações são importantíssimas diante de Deus, o nosso agir. Aí você vai dizer: mas se é assim, padre, se o critério não é religioso e é ético,
Então eu não preciso de religião. Precisamos sim. Precisamos de religião, precisamos, e aqui somos cristãos, porque na nossa vida do cotidiano, nós, na vida sacramental, nós nos tornamos mais dóceis. Você entende o que eu estou falando? Então veja, não é porque uma pessoa é religiosa ou não que ela vai para o céu ou não, mas a possibilidade de quem se nutre de Deus, de quem comunga o Senhor, de quem vive os sacramentos, a possibilidade é maior, porque o Espírito Santo flui melhor. Ele flui onde quiser, mas pela vida sacramental, a oração nos torna pessoas mais devotadas, mais sensíveis, mais abertas à graça. Será? É um questionamento. Esse é o ideal. Mas veja, quando foi que te vimos? Jesus disse: cada vez que fizeste, segundo a ideia, conceito que está no texto, que pode ser uma ação descontinuada, nem é algo permanente, mas toda vez que alguém vê uma pessoa com fome e mata a fome, simples assim, são as obras de misericórdia. Fome, sede, estrangeiro, nu, doente, preso, são as obras de misericórdia. E a questão é muito simples: toda vez que fazemos uma obra de misericórdia, nós tomamos uma direção. Ou quando nós negamos uma obra de misericórdia, tomamos outra direção. Aqui, meus irmãos, é uma questão de ação. É claro que para quem tem fé, o coração se abre mais generosamente. E olha que impressionante, que propositalmente, não sei se você percebe, são seis obras de misericórdia. 7 é o número perfeito. É como que o evangelista querendo nos falar que 6 e mais. Não está fechado, porque a necessidade se interpõe na nossa vida e não escolhe. Que nessa pandemia, que por exemplo, quando podemos doar sangue e não fazemos, quando podemos ajudar uma pessoa na nossa atualidade e nos negamos, com um monte de razões e argumentos, e não fazemos, estamos negando no Cristo. Portanto, o Evangelho mostra um Cristo Rei, mas que tem que ser serviço, porque Ele veio para servir e não para ser servido. Que nós também o façamos. E eu te pergunto, meus irmãos, não é muito que o Senhor pede: dar de comer a quem tem fome. E cada um vai perguntando: tenho feito ou não? Não precisa fazer grandes elucubrações. Não venha me dizer: mas hoje não é assim. Não, vamos ficar na palavra de Deus. Alguém estava com fome, eu não dei de comer? Alguém teve sede, eu não dei de beber? Alguém esteve estrangeiro e eu não acolhi? Alguém esteve nu e eu não vesti? É claro que aqui nós temos que fazer o desdobramento, mas você pode fazer em consciência. O problema da fome no mundo é porque se joga muito alimento, porque as rendas não estão equilibradas, que a justiça não está sendo vivida. Estive nu e não me vestistes. Para pensar quanto desnecessário e supérfluo temos. Estive doente na prisão e não fostes me visitar. Você percebe que as obras de misericórdia são muito simples e pontuais. Repito, que não se limita a estas, por isso são só 6. A perfeita é 7, aquela que está perto da sua casa, aquela que está perto na sua vida, na minha vida,
Essa é a obra de misericórdia que Deus quer. Esse Cristo Rei que se faz pastor e se desdobra de cuidar de mim e dos outros, quer que nós também o enxerguemos naquele necessitado que está perto de nós. Repito, não é Cristo que vai separar, somos nós que escolhemos onde vamos ficar, pelas nossas ações. Portanto, celebramos hoje Cristo Rei do Universo, e de fato Ele é. Mas se nós temos consciência disso, por que agimos diferentemente? Nos enganamos com o reino deste mundo, com os poderosos deste mundo. Se nós proclamamos que Cristo é Rei, vivamos como tal. Filhos queridos, uma última palavra, e preciso. Hoje é dia dos cristãos leigos, que cada um viva a sua vocação. Mas também é hoje, para que eu não interrompa o ofertório, foi uma decisão da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no sábado e domingo, em todas as igrejas, se faça a coleta do bem. Muitas coletas, não preciso nominar pelo tempo, não aconteceram. O óbolo de São Pedro, que é na sexta-feira santa, os lugares santos e etc. Mas que cada um procure fazer a sua doação. Eu tenho anunciado no rádio, sei do dever que tenho de criar consciência, e como me foi pedido pela CNBB, o faço também nessa missa. Portanto, que cada um procure, e estou falando para o Brasil, ser mais generoso do que nos outros dias.